Nessa aula de instalações elétricas industriais, vamos finalizar o assunto de fator de potência, falando sobre como corrigir fator de potência em sistemas trifásicos. Na aula anterior, nós aprendemos a calcular o capacitor necessário para fazer a correção do fator de potência e também vimos que esse capacitor ele tem que ser ligado de forma paralela à carga que se deseja fazer essa correção. Também vimos que no sistema trifásico, para fazer a correção do fator de potência, os capacitores calculados devem ser ligados em triângulo e essa ligação deve ser instalada em paralelo com a carga. Para exemplificar, nós mostramos um diagrama de força na qual nós tínhamos duas máquinas ligando em partida direta, cujo diagrama de comando dessas duas máquinas corresponde a esse daqui, e também inserimos um banco de capacitores, também com uma espécie de partida direta. Esses bancos de capacitor ligado em triângulo, eles são acionados por essa parte do comando aqui. Para a correção do fator de potência em sistemas trifásicos, é comercializado o banco de capacitor já com a ligação em triângulo. O capacitor trifásico ele já tem os 3 capacitores ligados em triângulos pronto para a instalação. E veja que a especificação do capacitor é dada em potência reativa. Aqui nós temos as tensões 220, 210, 127 e as frequências de 50 e 60 Hz. Dependendo da tensão e da frequência, nós vamos ter aí potências reativas diferentes. Então a gente vai escolher o capacitor aí com base na potência reativa necessária para corrigir o fator de potência. É claro que também pode-se optar por montar o banco de capacitor com capacitores individuais, fazendo a ligação em triângulo desses capacitores. Já na compra de capacitores assim, dessa forma, a especificação é dada em farads. Ou seja, escolheremos a capacitância desse capacitor para fazer a correção do fator de potência. Então vamos recapitular como fazer o cálculo da potência reativa e da capacitância desses capacitores para fazer a correção desse fator de potência. O primeiro passo é obter os dados do sistema, realizando medições. Dados como o fator de potência atual, dados como o fator de potência atual do sistema. Se ele está abaixo de 0,92, então o fator de potência é considerado ruim. Vamos precisar também da potência ativa e da potência reativa atual do sistema, a frequência da rede e, claro, da tensão do sistema. Dependendo da região, a tensão trifásica pode ser 220 volts ou 380 volts. Se o fator de potência realmente está abaixo de 0,92, o segundo passo é calcular qual é a potência reativa ideal do sistema para que esse fator de potência fique acima de 0,92. Então nós vimos que anteriormente nós medimos o Q atual, que é a potência reativa do sistema atual. Entretanto, como o fator de potência é baixo, esse Q atual é considerado ruim. E nós queremos melhorar ele para um valor que vamos calcular. E esse valor é o Q corrigido, que será a potência reativa do sistema depois que nós corrigimos o fator de potência. Para calcular esse Q corrigido, nós vamos usar essa fórmula, na qual o P é a potência ativa que nós medimos ao quadrado, dividido pelo cosseno φ, que é o fator de potência que nós queremos que o sistema fique. Ou seja, qualquer fator de potência acima ou igual a 0,92, né? O ideal é 1, mas sendo acima de 0,92 já é considerado o fator de potência corrigido. Também é elevado ao quadrado. Esse termo aqui todo menos a potência ativa novamente ao quadrado e todo o termo nós tiramos a raiz. Esse vai ser a potência reativa do sistema quando nós fizermos a correção do fator de potência. O terceiro passo é calcular a potência dos capacitores para fazer essa correção, que nós chamamos de QC. Ele nada mais é do que o Q atual, que é o Q ruim, né, que medimos no início, menos o Q corrigido, que é o Q do sistema que queremos que ele fique. Então, essa será a potência dos capacitores necessária para fazer a correção. Importante frisar que essa potência já é a potência do capacitor trifásico.
aquele banco que nós falamos anteriormente, que nós já compramos ele especificando por potência. No caso de uso de capacitores individuais ligados em triângulo, é necessário o quarto passo, que é calcular a reatância desses capacitores. Considerando que é um sistema trifásico, vamos utilizar essa fórmula, na qual a reatância dos capacitores ligados em triângulo é igual a 3 vezes a tensão do sistema trifásico ao quadrado dividido pela potência dos capacitores que calculamos anteriormente. E por fim, temos que calcular a capacitância desses capacitores. Num sistema trifásico, vamos utilizar a seguinte forma, na qual a capacitância de cada um dos capacitores ligados em triângulo vai ser igual a 1 dividido por 2π. F é a frequência do sistema e XC triângulo é exatamente a reatância que calculamos anteriormente. Lembrando que essa capacitância que vamos calcular é a capacitância de cada um dos 3 capacitores que iremos ligar em triângulo. Digamos que a gente calcule 30 microfarads. Então serão utilizados 3 capacitores de 30 microfarads e eles serão conectados em triângulo para então ser ligados em paralelo com a carga que deseja fazer a correção. Para finalizar essa aula, vamos fazer um exercício que diz o seguinte: calcule a capacitância necessária para a correção do fator de potência para 0,92 de um motor trifásico alimentado com 220 60 Hz, cuja potência ativa é 900 watts e possui um fator de potência de 0,6 indutivo. Bem, vamos fazer então um levantamento dos dados da questão. Ele fala que é para corrigir o fator de potência para 0,92. Esse aqui é o que nós desejamos fazer. Ele fala que é um motor trifásico e a tensão trifásica é de 220 volts. A frequência do sistema é 60 Hz. Fala que a potência ativa do sistema é de 900 watts. E ele possui um fator de potência indutivo, ou seja, o cosseno φ atual, o fator de potência atual é de 0,6. Isso nos diz o quê? Que o cosseno φ atual está bem abaixo de 0,92 e que precisa ser feita a correção do fator de potência. A questão não deu, mas ela é necessário, é o Q atual do sistema. Mas nós podemos calculá-lo. Podemos calcular a potência aparente do sistema dividindo a potência ativa pelo fator de potência atual. Então vamos ter que a potência aparente vai ser 900 dividido por 0,6. Indo para a calculadora, 900 dividido por 0,6, 1500 volt-ampere. Ou seja, a potência aparente é igual a 1500 VA. Calculada a potência aparente, nós podemos calcular a potência reativa atual do sistema pela fórmula S ao quadrado é igual ao P ao quadrado mais o Q ao quadrado. Esse Q é o Q atual. O S é 1500 ao quadrado é igual a 900 ao quadrado mais o Q atual também ao quadrado. Logo, o Q atual vai ser igual a 1500 ao quadrado menos 900 ao quadrado. Tirando o quadrado da potência reativa, ele vai para o outro lado, vira uma raiz. O Q atual então vai ser, vamos para a calculadora, raiz, abre parênteses, vamos colocar o termo inteiro aqui, 1500 ao quadrado menos 900 ao quadrado. Fecho parênteses. A potência reativa atual do sistema é de 1200 volt-ampere reativo. Agora nós temos todos os dados do sistema para calcular os capacitores. Lá no primeiro passo, vamos ter que calcular o Q corrigido, que é igual a raiz da potência ativa ao quadrado, dividido pelo fator de potência que desejamos que o sistema fique também ao quadrado, menos a potência ativa ao quadrado. O Q corrigido então vai ser a raiz de 900 ao quadrado, dividido por o fator de potência que nós desejamos é 0,92 ao quadrado, menos novamente o 900 ao quadrado. Indo para a calculadora, nós vamos ter a raiz
abre parênteses duas vezes, eu vou colocar o 900 ao quadrado, dividido por 0,92 ao quadrado, vou fechar o parênteses, menos 900 ao quadrado novamente, vou fechar o parênteses. Teremos que o sistema ideal vai ter uma potência reativa de 383,4, arredondado, VAR, volt-ampere reativo. Podemos agora calcular a potência dos capacitores, que vai ser a potência reativa atual do sistema menos a potência corrigida. O QC vai ser igual a 1.200 menos 383,4. QC vai ser igual a 816,6 volt-ampere reativo. Essa é a potência reativa dos capacitores necessária para a correção. Vamos calcular agora a reatância dos capacitores ligados em triângulo, que vai ser 3 vezes a tensão ao quadrado dividido pela potência reativa dos capacitores. A reatância dos capacitores em triângulo será 3 vezes 220 é a tensão trifásica, dividido por 816,6, que é a potência reativa dos capacitores. A reatância então será 3 vezes 220 ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso dividido por 816,6. Teremos uma reatância de 177,81 ohms. E por fim, vamos calcular a capacitância desses capacitores ligados em triângulo. Será 1 dividido por 2πf, que é a frequência da rede, vezes a reatância dos capacitores ligados em triângulo. A capacitância então será 1 dividido por 2 vezes π vezes 60 Hz vezes 177,81. Indo para a calculadora, nós teremos 1 dividido por, o termo inteiro é o 2 vezes shift π vezes 60 vezes 177,81. Fecha parênteses. Teremos então uma capacitância de 1,49 vezes 10 a menos 5 farads. Isso é equivalente a 14,9 vezes 10 a menos 6 farad, que é igual a 14,9 microfarads. Essa é então a capacitância de cada um dos 3 capacitores que vão ser conectados em paralelo com a carga trifásica. Se nós formos fazer um esquema de ligação, nós teremos as 3 fases do sistema trifásico. As 3 fases alimentam a minha carga trifásica, no caso é um motor, e vamos ter em paralelo as 3 fases também alimentando o meu banco de capacitores, que é de 14,9 microfarad cada um desses 3 capacitores. Vamos ter aí as fases, cada uma das fases conectadas em uma ponta do triângulo. O desenho está bem ruim, mas acredito que dá para entender. Então é isso aí, fator de potência corrigido para 0,92.